Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor César Robério, seu professor de História, diretamente do Estúdio 1 do canal Educação. Esse programa de mediação tecnológica que democratiza o acesso ao conhecimento, tá certo? E é um prazer ter você conosco. Essa é a nossa segunda aula de hoje. Se você não assistiu a primeira, vai lá na plataforma do canal Educação e faz o download, né? Tanto as aulas como o PDF que nós utilizamos. Professor, e o assunto é tecnologia na Idade Moderna. Na aula anterior, eu já informei, nós vamos priorizar nessa abordagem dos avanços tecnológicos da Idade Moderna, um pouco do início e no final. Idade Moderna, como você sabe, vai de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, tá? Tomada de Constantinopla, e vai até 1789, com a Revolução Francesa. Começa no século XV, conclui no século XVIII. Então, na primeira aula, nós começamos a falar num grande movimento de avanço tecnológico que aconteceu no início da Idade Moderna, que foi a expansão marítima, né? As grandes navegações, entendeu? Nós abordamos alguns instrumentos náuticos, não dá sequência agora. E vamos concluir falando sobre Revolução Industrial nessa aula. Então, essa aula faz assim, tipo um link, né, com a aula anterior, quando nós falamos do instrumento náutico. Está aí a ampulheta. Olha, na aula anterior falamos da balestilha, falamos na bússola, nós falamos no sextante, né, nós falamos na carta de marear, no postulando, e agora a ampulheta. Está aí a ampulheta. Muito simples, né, assim, mas foi muito importante naquela época. É um relógio. Ah, professor, cadê os ponteiros? Que ponteiro, criatura? Como é que funcionava? Entendeu? Pegava, isso aqui é madeira, vidro, pozinho aqui no meio, né? Areia, virava. Então tinha ampulheta de vários tamanhos que media o tempo. O tempo que caía era o tempo que contava. Uma ampulheta de 10 minutos para passar de cima para baixo, areia. Quando terminava aqui, o tempo tinha sido consumado aquele. Uma ampulheta de 1 hora, você botava nessa posição, e aí quando desse 1 hora, em cima não ficava mais nada, era o tempo que a parte de baixo estava completada, né? Então tá aí, é um relógio de areia, constituído por 2 recipientes cônicos de vidro, unidos pelo vértice, de modo a deixar correr a areia de um recipiente para o outro, num determinado período de tempo. Determinado período de tempo, por quê? Da forma como eu lhe falei, tinha ampulheta de várias, que contava vários períodos de tempo, tá? As menores, lógico, um tempo menor. Uma ampulheta maior, um tempo maior. Agora, interessante que as ampulhetas, elas foram inventadas há muito tempo, gente. Isso no Império Romano já tinha ampulheta, né? Na Idade Média se aperfeiçoou. Nós estamos aqui já na Idade Moderna. Agora, esses instrumentos foram levados para as embarcações, para as navegações. A vida a bordo era regulada por esse instrumento, né? Existiam ampulhetas para tempo de 1, 2 ou mais horas, né? Mas as mais usadas eram de meia hora, também conhecido como relógio. Olha que coisa curiosa. O que nós chamamos hoje de relógio, né? No passado era o nome que se dava para as ampulhetas que marcavam meia hora, 30 minutos, tá certo? Então, era um conjunto de instrumentos náuticos, que era preciso fazer um checklist, né, ver se estavam todos dentro da embarcação. Não dava para, depois de estar em alto mar, já distante da terra firme, alguém lembrar, eita, esquecemos a bússola, e agora? Eita, esquecemos o sextante, agora complicou. Cadê alguém lembrou de trazer a ampulheta? Não, trouxemos não. Inadmissível. Não se navega, né? Não tem como se obter 2 informações preciosas que nós destacamos muito na aula anterior, que era exatamente o quê? A localização e a orientação. Ou seja, a localização, em que latitude, em que longitude nós estamos, e também a questão da orientação, né? Para saber se nós estamos no caminho correto. No caso da ampulheta, ele vai te dar informação no sentido de você se localizar, não no espaço, né? Latitude e longitude, mas você se localizar no tempo, né? Saber que horas são,
tá certo? Você tinha juntando as informações, né, do astrolábio, da bússola, né, das cartas náuticas, da ampulheta, era possível determinar a hora aproximada que se estava naquele exato momento. Tá legal? Luneta, olha, lógico que as lunetas, elas não foram inventadas assim, naquele período da expansão, já existiam antes. Um instrumento, né, óptico, com lentes, né, que essa parte se encaixava, você puxava assim, que nem a antena, né, e aí permitia visualizar imagens distantes, né. O Galileu Galilei, ainda no século XVII, né, ou seja, 1600 e tanto, ele aperfeiçoou a luneta e vai mostrar muita sua utilidade. Usado primeiramente para observações astronômicas, observar os astros, rapidamente foi adotado também na navegação. Então, é claro, você está em alto mar, você está buscando ali chegar em terra firme, então, subindo bem, vou observar, vamos utilizar essa nau que eu estou colocando bem aqui, né, para comentar isso que eu vou falar há pouco. Então, você vinha nessa parte aqui mais alta do mastro, um observador, é um ponto de observação. Então, alguém com a luneta podia informar se havia terra à vista. Essas eram as palavras que os marinheiros ficavam desejando ouvir. Depois de dias, meses navegando, né, sem pisar em solo firme, eles, ao ouvirem essas palavras, quando o cara gritava lá de cima, terra à vista, rapaz, aquilo era uma alegria. Era uma festa, graças a Deus. Porque você passar dias, meses, numa embarcação, em alto mar, fazendo aquele movimento, esquerda para direita, para frente e para trás, esquerda para direita, para frente e para trás, aquele movimento das ondas em alto mar, né? Então, inclusive, aquela pessoa que não tinha experiência em navegar, enjoava, vomitava. Daí aquela expressão, quem é do mar, não enjoa. E é verdade. Quem já é do mar, quem é navegador, pescador, né, marinheiro, então não enjoava de forma alguma. Agora, pegava uma criatura que nunca tinha navegado, colocava ele dentro de uma embarcação, aí então o estômago dele embaralhava todo, vomitava, era uma confusão. Agora, então, quando ouviu terra à vista, né, aquilo ali é uma tranquilidade, pisar no chão firme, ia dar uma segurança, né? Mas os marinheiros, mesmo não enjoando, eles precisavam chegar em terra firme. Por quê? Porque eles estavam atrás de mercadorias, de produtos para vender lá na Europa, as especiarias, conquistar domínios, territórios. Aqui tinha catequese, eram vários interesses. Então, a luneta era um instrumento que não podia ficar, eles não podiam esquecer. Né? A pessoa ficar dependendo só dos olhos, a vista, né? A nossa vista humana é limitada. Agora, com a luneta, possibilitava visualizar distante, né? Isso era muito interessante, né? Não só a aproximação de terra à vista, como, por exemplo, era muito útil para avisar a aproximação de piratas, ou corsários, que eram os ladrões, né, em alto mar, que estavam de olho nesses navios carregados de mercadorias para assaltar. E aí havia o confronto, matavam, morriam, né? Porque sempre tem aquela galera que não gosta de trabalhar e quer se beneficiar do alheio, né? Tinha os piratas, né, que não, era muito mais para eles prático, né, assaltar o navio, vamos dizer assim, é um crime, né, crime de alto mar, né. Então, a luneta avisava, opa, pirata se aproximando. Daí até alguns usavam aquela bandeira que tinha a caveira com os ossos, né. Ou então eles até mentiam, colocavam bandeira de um país que não era, para confundir e tal. Então tá aí, luneta, instrumento extremamente útil e importante naquele período das grandes navegações. Prumo de mão. Professor, o que eu tenho isso aí? Uma corda com um peso, umzinho? Exatamente. Ah, meu irmão, mas este prumo de mão era tão útil, né, para aquelas primeiras navegações de 500, 600 anos que você nem calcula. Professor, e o que é que possibilitava? Está aqui, medir a altura da água por baixo da embarcação. Qual a importância disso, professor? Porque o navio não pode encalhar. Era uma confusão enorme. Um navio imenso, encalhado, né? Então, ele vai até um certo ponto, baixava o prumo na água
tem uma corda, você está vendo aí. E essa corda tem esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, né? E é de metro em metro. Então, baixou ali a corda, assim, opa, 20 metros. Não é bom, comandante, não é bom avançar mais não, porque o navio pode encalhar, tá certo? Aqui o prumo, baixei o prumo, tá aqui. Então, vamos ficar por aqui. Jogavam a âncora, né? Que é aquela peça de ferro que você imagina, podia até ter colocado também na nossa apresentação, porque foi muito importante, porque a âncora, quando ela jogava, né, do navio, lá chegava no chão, né, tipo um grande anzol que encravava no fundo, né, do mar, e aí o navio ficava ali seguro, ficava preso, tá? A âncora era muito importante, ancorava o navio, né, ele parava, tá? Baixava as velas para poder o vento não impulsionar. Mas então, pessoal, esse prumo dava essa informação, não precisava, não havia necessidade de alguém mergulhar para dizer, e voltar, olha, não, aqui está raso, não, aqui está fundo, pode continuar. Não, baixa o prumo, cara, baixa o prumo, mede quantos metros, tranquilo. E também tinha uma cavidade, né, tinha um buraquinho que colocava um sebo que trazia amostras do fundo, do mar, a ponto de conhecer, é areia, é rocha, é lodo. Por quê? Professor, o que é que tem a ver? É tudo. Para o marinheiro, né, experiente, quando puxava o prumo, assim, opa, aqui tem muito lodo aqui embaixo, isso aqui pode, né, esse navio pode encalhar aqui, não vai dar trabalho não. Opa, tem rocha, pode até furar o casco do navio. Você está entendendo? Areia, encalha. Então, o prumo, além de dar essa informação da profundidade, né, porque não era seguro chegar muito perto da praia. Ah, professor, como é que esse povo fazia? Tinha, lógico, as embarcações menores, dentro da caravela, dentro da nau. Tinha um barquinho menorzinho, a remo, né? Que os caras desciam para esse barquinho para fazer o desembarque, né? Que é sair do barco, desembarque. É curioso, pessoal, que esses termos que surgiram lá na época das grandes navegações, ainda hoje sobrevivem, né? Como na aula anterior, nós dissemos, olha, essa história de chamar velocidade de navio nós, o navio está indo a tantos nós, tem a ver com a forma que eles mediam a velocidade. Nessa época, eu falei na aula anterior, tinha uma cordinha que tinha os nós, eles se jogavam na água, né? E aí iam contando o tempo, né? E via quantos nós se conseguia andar em determinado tempo, era a velocidade. Do mesmo jeito, naquela época, quando alguém ia fazer uma viagem, ele embarcava, entrava dentro do barco, do navio, né? Quando iam descer, chegavam, desembarcavam, tá? Isso tem a ver com barco, né? Vá no aeroporto, lá você tem, né, a sala de embarque e desembarque. Mesmo que você não vá de barco, você vá de avião. Mas a palavra, ela acabou sobrevivendo e ficando, né? Entendeu? Mas é interessante que a história te explica a origem das palavras, né? Também. Etimologia tem essa relação também direta, né? Então, pessoal, o prumo, além de informar a profundidade, também informava o que tinha lá embaixo. Porque eles colocavam um sebo e esse sebo grudava no que tinha lá embaixo. Quando eles puxavam, olhavam nessa peça de chumbo, né? E aí identificavam amostras, né? Amostras do que estava lá embaixo. Não precisava ninguém mergulhar lá embaixo, não. O prumo acabava trazendo essa informação. Sextante. Esse aqui é um verdadeiro computador da época, né? O sextante é um instrumento de metal, vocês estão vendo aí. Esse instrumento, ele era usado para medir a abertura angular entre a vertical de um astro e o horizonte, para fim de determinar o posicionamento do navio no globo. Então, metal, observe que tem lentes, né? Observe que aqui embaixo você vai ter a medida em graus, né? E aí ele vai regulando. Aqui tem umas proteções, porque quando eles olhavam para o sol, para não afetar a visão, né? Para não ficar cego, eles colocavam, tinha uma lentezinha que escurecia, né? Que protegia, né? Para ele poder observar, para ele poder localizar. Mas em alto mar isso era de uma utilidade enorme. Informava com exatidão a latitude e a longitude. Como eu destaquei na aula anterior,
Observe que o sextante, ele era utilizado em conjunto com outros instrumentos náuticos, que garantiam o que se chamavam, o que se chama, inclusive, de navegação astronômica, navegação observando os astros. Né? Você está no hemisfério norte, estrela polar. Está no hemisfério sul, tem que ter outras equações, observar o Sol, enfim. Tá? Mas o sextante, utilizado em conjunto com a bússola, com a balestilha, né? com o quadrante, entendeu? Com as cartas náuticas, com as tabelas, né? Com as tabelas que, como eu já evidenciei, na proporção que eles iam navegando, eles iam anotando, iam registrando, o que permitia acumular conhecimento. Eles tinham um banco de dados, os navegadores, que eles iam compartilhando. Né? Lógico, daquele país, né? Que trabalhava para aquele rei. Né? Essas informações eram sigilosas, eram informações muito valiosas. Tá? E aí, meus queridos, o sextante, ele é interessante que ainda hoje, né, alguns navegadores, eles fazem questão de aprender a utilizar o sextante, porque, é lógico, existem instrumentos ultra, hiper, super modernos hoje, que se utilizam de satélites, né, para te informar com exatidão tua localização, latitude e longitude. Mas, meu irmão, minha irmã, se acontece um probleminha, né, uma pane, né, apresentou um defeito nesse aparelho eletrônico, queimou algum fusível, algum transistor, algum chip, um chip queimou, deu um problema. Se você não souber usar um sextante, você está morto em alto mar. Então, o cara que sabe usar esse equipamento, ele se localiza. Porque um equipamento desse não depende de energia, não tem chip, está entendendo? Não se usa informação de satélite, mas te informa a tua localização, observando os astros, obviamente. Então, sextante foi bastante útil mesmo. Aí sim, agora vamos então concluindo nosso comentário, né, nosso estudo sobre a evolução tecnológica do início da Idade Moderna, que nós evidenciamos os instrumentos náuticos desse grande processo que foi a expansão marítima, que possibilitou aos europeus conhecer outros continentes, outros povos, outras culturas, ter acesso a outras riquezas, África, América, Ásia. Agora vamos já para o finalzinho da Idade Moderna, vamos falar em um outro movimento também que nós observamos um grande avanço tecnológico, que foi a Revolução Industrial, tá certo? A expansão marítima, avanço tecnológico, no sentido de navegar pelo mar tenebroso, que eles chamavam, né? Acredito que nós comentamos na primeira aula, acreditavam que era dominado por monstros marinhos, a ciência se impôs, tá certo? Agora vamos para o século XVIII, final da Idade Moderna. Expansão marítima, início. Revolução Industrial, final da Idade Moderna. O que a gente chama de Revolução Industrial, pessoal? Está na sua tela um breve resumo. Um grande desenvolvimento tecnológico, estamos falando de tecnologia, né? Iniciada na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Pronto, você se localizou. A gente falou muito, né, em localização, orientação, ao falar de navegação. Pois bem, em relação à Revolução Industrial, agora você se localiza no tempo e no espaço. Qual é o tempo? Século XVIII, 1700 e tanto. Qual é o local, o espaço? Inglaterra. Se a expansão marítima, que nós vimos há pouco, teve início em Portugal, a partir do século XV, a Revolução Industrial ela tem início na Inglaterra, a partir do século XVIII. Depois, outras nações também vão se industrializando, a Alemanha, a França, né, Estados Unidos, Japão. Posteriormente, a princípio, Inglaterra, século XVIII. Expandiu-se para outras partes do mundo, como a Europa Oriental, os Estados Unidos e Japão. Né? As transformações causadas pela indústria possibilitaram a consolidação do capitalismo, essa forma de organizar a economia, a produção de riqueza. Então, se no assunto anterior nós vimos várias imagens de caravelas, de naus, agora as imagens são essas. Chaminés, indústrias, né, em solo firme, né? Revolução, sim, porque causou grande impacto. Olha só essa imagem, olha, é uma gravura, né? Mas você está vendo aí, máquinas imensas, né, produzindo. Aí você vai dizer produção a todo vapor, né, porque a energia, a princípio, foi a vapor mesmo. Então, olha por que a gente fala revolução, gente?
por conta das transformações que aconteceram. Veja bem, a produção manual, ela foi substituída pela utilização da máquina, tá? Então, aquele trabalho dos artesãos, artesanato, manufatura, então tudo isso deu lugar à máquina, né? A máquina, que é um avanço tecnológico, gente, né? Invenções da humanidade. Então, agora, tudo tem o outro lado, né? Houve um aumento da exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Então, coitada da mãe natureza, porque agora o aumento da produção industrial, né, essas novidades, que tinha suas vantagens por um lado, mas também tinha seu lado negativo, resultou numa forte agressão à natureza, né? Por quê? Porque a indústria, ao produzir em larga escala, precisava de mais matérias-primas. E onde é que se encontra a matéria-prima? Na natureza. Então, acaba tendo um impacto muito forte na natureza, né? Mas também ela vai impactar também as relações de trabalho, cada vez mais explorado, né, no contexto industrial. Então, pessoal, observe que as relações de trabalho, elas foram impactadas, né? Elas foram impactadas pela Revolução Industrial. De que maneira? Ora, através da questão da exploração da mão de obra, né? Pagando baixos salários, né? Jornada de trabalho cansativas, extenuantes, tá certo? Isso impacta. Caravela, professor, caravela, vamos voltar para a navegação? Não, calma, né? Porque naquela época, século XVIII, os navios, as grandes embarcações, era exatamente o meio, né, de transportar essas mercadorias, esses produtos que a indústria passou a fabricar em larga escala, tá? Em larga escala. Então, a Inglaterra vai ser pioneira? Vai, mas teve fatores que contribuíram para esse pioneirismo, como, por exemplo, ainda no século XVII, em 1651, os ingleses assinaram o Ato de Navegação. Ah, professor, o que dizia o Ato de Navegação? O seguinte: mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra só seriam transportadas por embarcações inglesas. Como é que é, professor? Exatamente. Então, você está na Holanda, você quer comprar um produto inglês ou quer vender para os ingleses, só vai poder chegar lá ou sair de lá no navio inglês. Mas, professor, mas isso aí não é interessante. Não, é interessante para os ingleses, lógico. Então, alugue um navio inglês. Pague alguém que tem um navio na Inglaterra para poder ou pegar produto dele ou levar produtos até eles. Ah, então isso vai favorecer em muito o quê? O processo, né, de acumulação de capital na Inglaterra. Atos de navegação, grave isso, metade do século XVII, bem antes do século XVIII, que é o século da Revolução Industrial. Ou seja, os ingleses vinham se preparando. É a soma desses fatores que explicam o pioneirismo inglês, né, na Revolução Industrial, tá? Na Inglaterra, vamos ter um grande desenvolvimento tecnológico, industrial. Eles começam a inventar máquinas. Do mesmo jeito que em Portugal. Vamos fazer aqui um paralelo. Estamos falando de tecnologia na Idade Moderna. Do mesmo jeito que Portugal tinha a escola de Sagres, estimulada pelo infante Dom Henrique, né? Ele era um cara aficionado por navegação, ele se empolgava, ele investia, né? Na escola de Sagres tinha o que tinha de melhor, né? na arte de navegar. Algo parecido aconteceu na Inglaterra, mas em relação à indústria, à máquina, né? Tá? Então, foi o primeiro país, também no aspecto político, foi o primeiro país absolutista a passar por uma revolução burguesa. Ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Na verdade, são duas revoluções no mesmo país. Primeiro a Revolução Puritana e depois a Gloriosa. Esses processos revolucionários resultaram na ascensão da burguesia inglesa ao poder político. A burguesia na Inglaterra já tinha o poder econômico e passou a ter o poder político, tá? Mantiveram a monarquia, como vocês sabem, né? Mas lá é a monarquia parlamentar. Lá quem manda,
É o parlamento, então, o poder executivo, né, é um dos parlamentares que assume. E eles com ligação muito próxima com essa nova classe social que é a burguesia. Tá certo? Então, vejam que são vários fatores, acumulação de capital, atos de navegação, desenvolvimento tecnológico, e a burguesia é quem está no poder. Como a burguesia está no poder na Inglaterra, vai direcionar os esforços no sentido de desenvolver a indústria, porque vai beneficiar eles, tá bom? Então, você junta, você soma esses ingredientes e você vai resultar no pioneirismo. Além de tudo isso que eu falei, também teve a questão dos cercamentos. O que você está vendo nessa imagem na sua tela? Você está vendo aí uma paisagem, tem as ovelhas, uma cerquinha. O que aconteceu? As terras na Inglaterra começaram a ser cercadas. Por quê? Quem tinha terra começou a criar ovelha, né? Priorizar a criação de ovelha, porque a ovelha se extrai lã. E a lã, matéria-prima para a indústria têxtil, fabricar tecidos, tá? Tecidos, tá? E aí, o que acontece? Pro dono das ovelhinhas, que você está vendo aí, beleza, legal, né? Ele está lucrando, está vendendo a lã e tal. Agora, pensa nos camponeses que plantavam nessas terras, que essas ovelhas agora estão pastando aí, né? Eles vão ter problemas, não vão mais produzir alimento, não vão mais conseguir vender esse produto, vai ter dificuldade. Foi isso que aconteceu. Começaram a cercar as propriedades, né, na Inglaterra, provocando um êxodo rural. Tá? Então, as pessoas começaram a sair do campo em direção à cidade. E chegando na cidade, ele que só sabia plantar, só sabia criar, né, ele vai procurar emprego. E aí, muitos chegam na cidade. Muita mão de obra disponível. O que acontece quando você tem muita mão de obra? A velha lei da oferta e da procura, né? Então, você tem muitas pessoas querendo trabalhar, tá? Os patrões, ao perceber isso, dizem, opa, peraí, quem vai definir o preço somos nós, do salário. Então, tem muita gente querendo, vamos pagar um salário bem baixinho. Quem quiser bem, quer não, contrata o outro. Você está entendendo? Então, é o que está na tua tela. Então, grande quantidade, né, de oferta de mão de obra, tá? Fruto do cercamento que forçava os camponeses a migrarem para a cidade. Não tinha mais o que fazer na zona rural, porque estava tudo dominado pelas ovelhas, estava tudo cercado. Então, pessoal, uma lei vai ser instituída que permitia que as terras que eram utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pasto para a ovelha. Era para vender a carne de ovelha? Não. Era para comercializar a lã da ovelha, para a indústria têxtil. Então, surge uma grande reserva, né, de matérias-primas. Mais importante também é um outro detalhe. Além da questão do cercamento, outro aspecto que favoreceu o pioneirismo inglês é que eles tinham muitas minas, muitas reservas de carvão e ferro. Carvão que eu estou falando não é carvão de caieira, não, carvão vegetal, carvão mineral, né, que era utilizado exatamente nas caldeiras, né, das máquinas que era movida a vapor. É uma tecnologia nova. E o ferro, matéria-prima, a primeira grande matéria-prima, tá certo? Então, some todos esses fatores, você vai ter como resultado o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. E aí surge a primeira, mais importante indústria na Revolução Industrial, foi a indústria têxtil. Então, as primeiras máquinas que surgiram voltavam-se principalmente para atender às necessidades do mercado têxtil. Essas máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior que o processo manual. É verdade. E é simples de você entender. Uma coisa é um artesão com um TA manual, né, fabricando tecido. E outra coisa é uma máquina imensa, enorme, né, de grandes proporções, tem como entregar mais tecidos do que um artesão, que está ali devagarzinho, né, não tem motor, é ele mesmo, é na mão, é um trabalho artesanal, tá? E aí, pessoal, tudo está conectado. Se vocês entenderam há pouco, o que foi que nós dissemos? Né? Que quem tinha terra começou a cercar a terra para criar ovelha, para vender lã para a indústria têxtil. O cara que plantava na terra não teve como ficar mais.
ele vai para a cidade buscar emprego, sobrevivência, né? Ele vai, provavelmente, muitos deles foram bater na porta das indústrias que compravam a lã daquelas ovelhinhas que agora estão ocupando as terras que eles plantavam outrora. Você está entendendo? E como vai ter muitos camponeses, ex-camponeses, que agora vão para a cidade, vão trabalhar nas indústrias, o que acontece? Né? O cara vai pagar menos, né? Porque tem muita gente querendo trabalhar. Se tivesse poucos operários, aí o salário seria mais elevado. Mas tem muita gente querendo trabalhar, tem um excesso de oferta de mão de obra. E a indústria têxtil, vou já conectar da seguinte maneira, na proporção que aumenta a população urbana, você viu aí, êxodo rural, as pessoas na cidade é diferente do campo, não é verdade? Em relação à roupa, né? No interior você está lá, você não tem vizinho, você pode ficar com qualquer roupa, de qualquer jeito. Na cidade, você vai ter que ter roupas, né, diferentes, você não vai dar com a mesma roupa o dia todo, a não ser que seja uma farda, um uniforme, né? Não é isso? Então, aumenta a demanda por tecidos, né? Sobretudo por conta do aumento das cidades, da população urbana, melhor dizendo, tá? Então, observe como está tudo conectado, né? É um caminho sem volta, pessoal, é um caminho sem volta, tá? Então, não é à toa que a indústria têxtil, né, foi exatamente a primeira indústria que se destacou. Lógico, depois surgiram outras, né, outros setores. Olha essa locomotiva, olha, essa imagem, né, não está em movimento, está parada, mas você tem uma ideia do impacto, né, que uma locomotiva dessa causava, o barulho que isso provocava. As pessoas quando viam, né, esse monte de ferro se movimentando rapidamente em cima desses trilhos, para quem estava acostumado a andar a cavalo, meu povo, né? E aí com a locomotiva dessa levava você de um lugar para outro do país em menos tempo, se você fosse a cavalo, né, ou a pé mesmo. O impacto que uma locomotiva dessa causava para as pessoas, sobretudo aquelas que não moravam na cidade, moravam no campo, quando via a locomotiva passando, olha aí a fumaça, que é a vapor, né? Isso chamava atenção, via de longe, e o peso, a força, tá? Transportando muita gente, transportando muita mercadoria. Era mais ou menos o impacto que causava uma caravela imensa, uma nau. Né? Imagine o impacto que os índios tiveram no Brasil quando viram o Cabral chegar com aquelas 3 embarcações que ele chegou aqui. Tá? Era algo parecido com a... Até para quem morava nas cidades era um grande impacto. Veja só, locomotivas e estrada de ferro permitiram que as mercadorias pudessem, não só mercadorias, pessoas também, né, pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior quantidade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que as referências que as pessoas tinham mudou. Antes da locomotiva, se você perguntasse para alguém como transportar 100 pessoas daqui a 100 quilômetros em um dia, aí o cara ia dizer, não pode, é impossível, num dia, é muita gente, não sei quantas carruagens. Com a locomotiva, eu colocava tudo no vagão e pronto, e levava. Mercadorias, do mesmo jeito, levava. Ou seja, transportar com mais rapidez e numa maior quantidade. Isso causa uma mudança de paradigmas. Você está compreendendo? Uma mudança de referência. Algo parecido, você vai, uma viagem hoje, se você for de carro ou de ônibus, se você levar um dia, você vai de avião, hora, né, entendeu? Reduz o tempo por conta da tecnologia, né? Um meio de transporte mais moderno. Então, você tem que comparar a locomotiva, não é com avião, não. Você tem que comparar a locomotiva com carruagem, que era o transporte da época. As pessoas andavam a cavalo, entendeu? Então, isso era algo super, hiper, mega moderno, né? Comparado com os meios da época, tá bom? Ok? E aí, pessoal, esse quadro é interessante, essa tela que você está observando, porque tem aí o antes e o depois. Vamos comparar? Quando a gente compara, a gente aprende melhor. Como é que era antes da Revolução Industrial e depois com a Revolução Industrial? Olha para essa imagem. Você está vendo aí um artesão, ele está com um TA manual, né? Então, o processo de produção manufatureiro, no qual a produção era manual, você não tem máquina nenhuma.
E o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Vocês estão vendo a imagem? Você está vendo que ele está na casa dele, né? A esposa está ali do lado, tem duas crianças, um bebezinho ainda, né? O outro está ali um pouquinho maior, tem um cachorrinho perto. Aí na hora que ele quiser começar a trabalhar, ele começa. Na hora que ele quiser terminar, ele termina. Eu vou dar uma pausa agora, eu vou almoçar. Aí vou tirar aqui uma soneca, aí depois eu volto, entendeu? Ele que define a rotina, né? Os horários dele e tal, de acordo com as conveniências dele. Hoje eu amanheci com dor de cabeça, eu não vou fazer tecido hoje não. Eu vou me deitar aqui um pouco. Bom, trabalho manual, em casa, ele está sozinho, tá? E o talento dele é muito importante, se for um cara criativo, fazer aqui um tecido diferente, tá entendendo? Agora, quando passa para cá, com a Revolução Industrial, a máquina, meu irmão, passou a ser a grande responsável pela produção. Você está vendo aqui várias mulheres, várias operárias, ela não está na casa dela, não tem criança aí perto, ficou em casa, até porque o patrão não quer saber de menino na fábrica para atrapalhar, é um perigo, né, vai tirar a atenção dela. Ela não tem, ela não pode decidir qual é a hora que ela vai começar e a hora que ela vai terminar. Muito pelo contrário, ela tem uma hora para chegar na fábrica e tem uma hora para sair, tá? E aí, a habilidade artesanal não era mais necessário. Então, essas mulheres, melhor dizendo, na imagem, porque da direita é uma foto, né? Da esquerda é uma gravura, né? Mas essas mulheres que nós estamos vendo nessa indústria, do setor têxtil, você está vendo também aí as linhas, né, na máquina, ela não precisa entender nada. Não precisa ter criatividade, não precisa ter uma habilidade especial. Basta saber manipular, manusear a máquina. Qual é o botão que aperta, qual é a manivela que gira. Você está entendendo? A habilidade artesanal, que para esse artesão aqui era muito importante, para aquela senhora ali, para aquelas senhoras, né, aquelas operárias, não é. Elas não têm que ter, né, entendeu? Habilidade nenhuma. Habilidade que eu digo no sentido técnica, de saber fazer bem aquilo, de ter criatividade, de fazer um tecido diferente, entendeu? Não, meu irmão. Não se preocupe não, que a máquina está programada para isso. O seu serviço aqui é apertar esse botão e girar essa manivela, minha senhora. Entendeu? Não, eu queria fazer um tecido diferente. Não, que história é essa? O tecido que nós estamos vendendo é esse, a máquina está programada e está produzindo. Faça o seu serviço, aperte o botãozinho, continue aí, fique de olho. Ver se a máquina está funcionando direitinho. E meu filho? Não, você ficou na sua casa. E aí é o grande problema, né? Porque muitas dessas mulheres, como ainda hoje, vão ter aí a dupla jornada de trabalho, né? Além de serem operárias, também eram esposas, eram mães, né? Tinham que cuidar de casa, aquela coisa toda. Sobretudo, né? Nós estamos tratando aqui de Revolução Industrial, século XVIII, né? É uma realidade de 300 anos atrás. Quando eu estava falando de expansão marítima, era 600 anos, né? Que era o começo, né, do século, aliás, que é do século XV, né, início da Idade Moderna, 600 anos. Agora nós estamos falando de 300 anos. De lá para cá mudou muito, né? Ainda tem muito o que mudar, lógico, obviamente. Sobretudo em alguns segmentos que as mulheres fazem o mesmo trabalho, o mesmo serviço do homem e às vezes ganham menos. O salário é menor, o que não é justo, o que não é legal, o que não é correto, enfim. Mas assim, na sua tela tem uma comparação antes e depois da Revolução Industrial, considerando as mudanças que aconteceram. E as imagens dizem muito. O primeiro está na sua casa, o artesão, a família está do lado, ele define os horários dele. Na segunda, as operárias não estão em casa, não definem horário, entendeu? E não precisa ter habilidade para fazer o que elas estão fazendo. Habilidade que eu digo no sentido de ter uma técnica, perícia, né? Porque tinha alguns artesãos que só ele sabia fazer aquilo, né? É o ourives, é o marceneiro, é o metalúrgico, é o artesão, é o tecelão que nós estamos vendo aí, né? Mas, com a Revolução Industrial, meu irmão, né? O lance é outro. E aí surge, então, numa sequência, várias máquinas que vão ser inventadas, como, por exemplo, no comecinho do século XVIII, em 1712, a primeira máquina a vapor amplamente utilizada foi criada pelo inventor Thomas Newcomen, que era um ferreiro lá em Devonshire, que se baseou na bomba a vapor de Thomas Savery. Está aí a imagem dele, um desenho, e uma representação, um esquema da máquina que ele inventou, imensa, enorme, movida a vapor, entendeu?
Ainda não é energia elétrica, não, nem é movida a gasolina, nem a óleo diesel, não, a vapor, tá? Usando aquele carvão que nós falamos há pouco, que era muito útil, né, pela indústria que está nascendo há 300 anos, do século XVIII, né, ok? Na Inglaterra, lembra bem, na Inglaterra. Eu vou só para você se localizar no tempo, enquanto os ingleses estavam a todo vapor na Revolução Industrial, bom dia, Gustavo Rocha, lá de Francisco Aires, né, Piauí. Meu querido Gustavo, observe, enquanto a Inglaterra estava a todo vapor no seu processo de Revolução Industrial, aqui no Brasil, a nossa principal atividade econômica era a mineração, a extração de ouro e diamantes. O Brasil, apesar de ter muita matéria-prima, muito mercado consumidor, né, beleza? A nossa industrialização foi tardia, somente no começo do século XX, com Getúlio Vargas. Algumas tentativas foram empreendidas, vamos comentar isso, né? Mas somente a partir de Vargas, Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, século XX. E os ingleses, século XVIII. Quantos anos nos separam? 200, 2 séculos. 2 séculos. A indústria britânica, né, das indústrias brasileiras. Então, eles têm mais tempo, mais know-how, mais conhecimento acumulado, né? Eles fizeram outras opções. Enfim, e o Brasil era colônia. É bom destacar também. No século XVIII, o Brasil não era uma nação independente, não. Era uma colônia de Portugal. Tá certo? Beleza? E a Inglaterra teve aqueles fatores todos. Reserva de carvão, de ferro, oferta de mão de obra por causa dos cercamentos. Que mais? Nós falamos em vários fatores, né? Capitais acumulados, o ato de navegação, somente navios ingleses, entendeu? Podiam entrar e sair com mercadorias. E aí o desenvolvimento tecnológico também vem reforçar essa sequência de fatores que resultaram no pioneirismo inglês. Vamos para mais máquina. Em 1733, John Kay, carpinteiro e tecelão, olha, o cara de tanto trabalhar com isso, inventou uma lançadeira mecânica volante que aumentou a rapidez na fiação e multiplicou a produtividade por 4. Ou seja, o que era feito em 4 dias, com essa máquina do John Kay, passou a se fazer em 1. Multiplicou por 4 e permitiu que as peças fossem mais largas que as produzidas pelas mãos dos trabalhadores. Está vendo? Antes, os artesãos tinham limite até mesmo da própria anatomia humana. Era o limite da mão. Com essa máquina, permitiu produzir tecidos, peças mais largas daquelas que eram produzidas anteriormente, antes da invenção da máquina dele, né? E ele que era um cara que trabalhava com isso, que era artesão. Em 1733, John Waite e Lewis Paul inventaram a primeira máquina de fiar com 8 fusos, que foi um aprimoramento. Vocês estão observando que é uma evolução tecnológica, tá? Uma evolução tecnológica. Em 1768, Arkwright inventou o TA hidráulico, movido a água ou a tração animal, por meio do qual os fios se tornavam mais resistentes. E aí, lógico, era interessante comprar um tecido desse. Daí é uma máquina da época, já um pouco gasta, né, pelo tempo, né? Mas isso era de uma tecnologia, pessoal. Era que nem você vê hoje um braço mecânico que tem, né, dessas máquinas, dessas fábricas em toda informatizada. O cara do século XVIII olhava para uma máquina dessa, ele ficava encantado. Por quê? Isso aqui substituía mão de obra. Uma máquina dessa permitia entregar mais em menos tempo, entregar mais tecido em menos tempo. E isso provocava mais lucros. Olha o tamanho dessa máquina, imensa, né? Exposta no museu. Em 1769, James Watt, um escocês, matemático e engenheiro, um cara muito preparado, né? Pesquisador, começou a trabalhar no aperfeiçoamento da máquina a vapor, que permitiria a substituição das formas de energia conhecidas e utilizadas até então por outra, o vapor, produzido por caldeiras movidas a carvão, capaz de manter um movimento contínuo, potente e estável, ao menor custo. Menor custo, menos grana. Se tem menor custo, vai aumentar o lucro, não é verdade? Quanto você gasta menos em matéria-prima, gasta menos contratando menos pessoas, pagando menos salário, você aumenta o lucro. É matemática, né? Pura.
e aplicada, tá? Então tá aí, pessoal. Então a ciência andou muito casada, né, na Inglaterra com os interesses econômicos. As outras nações ficavam encantadas, né, e ficavam também desejosas de empreenderem algo muito semelhante nos seus respectivos países, né? Primeira Revolução Industrial, né, a primeira etapa, onde, lógico, tanta máquina, com tanta indústria, fabricando muito, é lógico que o comércio vai se expandir, né? Porque a mecanização vai possibilitar maior produtividade e o aumento dos lucros. Então, haja mercado consumidor e haja natureza também para aguentar aí a oferta de matérias-primas. Os principais avanços tecnológicos nessa primeira fase da Revolução Industrial, o carvão como fonte de energia, tá? Que isso vai movimentar as máquinas de grande porte, surgem as máquinas a vapor, nós comentamos há pouco, locomotiva, que vai transportar mais pessoas e mais mercadorias em menos tempo, né? Em áreas mais distantes, surge o telégrafo. Olha o telégrafo aqui, né? Era um celular da época. Por quê? Porque antes do telégrafo, você não tem que comparar o teléfono com o celular, não. É preciso comparar o teléfono com a forma que as pessoas se comunicavam naquela época. Como é que era? Cartas. Você escrevia uma cartinha, colocava no correio, o cara saía a cavalo, léguas, e entregava a cartinha. O que é que o telégrafo possibilitava? Instantaneamente, o que era digitado, não é digitado não, o que era, porque a gente pode até usar a palavra digitado, porque vem de dígitos, que era dedo, porque a máquina é o seguinte, olha, movida por impulsos elétricos, através do código Morse, você está vendo aqui, né? Fios elétricos, ligavam cidades, ligavam países, continentes. Então, a pessoa, através de um código, um pontinho, dois pontinhos, que tinham correspondentes nas letras do alfabeto, formava as palavras, formava as frases, lá do outro lado não, a léguas, de quilômetros de distância, um outro aparelho, você está vendo aqui uma sala, né, de teléfono, olha aqui os equipamentos, né, a pessoa aqui lendo a mensagem, outro aqui escrevendo, outro ditando, né, e isso era pago por letra, por isso que as pessoas, por palavras, por isso que as pessoas resumiam no telégrafo, né, você não ia dizer assim, a sua mercadoria chegou ontem, está aqui. Então, tirava os artigos, as preposições e botava só assim, mercadoria chegou ontem aqui. Pronto. Você está entendendo? A comunicação acontecia, o cara que recebia entendia, estamos conversados. Por isso que até se fala assim, linguagem telegráfica, quando você é muito sintético, muito objetivo, né? Então, o telégrafo era uma coisa assim encantadora naquela época. Pessoa instantaneamente do outro lado de novo, em áreas bem distantes, né? Em áreas bem distantes, em outros estados, outros países, acabavam recebendo aquelas informações. A indústria têxtil, como nós já comentamos, foi pioneira, e também a ampliação da indústria siderúrgica, né? Que vai ter uma grande ênfase nesse período. Vamos para as questões. Olha só, primeira questão. No processo de expansão mercantil europeu do século XV e XVI, Portugal teve importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia, em meio de aparente prosperidade, a nação empobrecia. Podia os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares. Bom, vamos grifar o que tem mais importante. Isso aqui tem a ver com o assunto da aula anterior, porque aqui é uma sequência, né, que é a segunda aula. Nós falamos de navegação, expansão marítima europeia, século XV, né, e XVI. Está fazendo referência a Portugal, tá? E ele quer dizer o seguinte, olha, mas havia uma aparente prosperidade, porque se eles conquistavam novas terras, né, muitas riquezas, a nação empobrecia, né? Ele quer dizer o seguinte, olha, ao analisar esse processo de expansão mercantil de Portugal, o que é que a gente conclui? A falta de unidade política e territorial em Portugal determinava a fragilidade econômica interna. Aqui, meus queridos, vamos grifar falta de unidade política e territorial em Portugal, porque está errado. Portugal tinha, sim,
unidade política e territorial. Aliás, Portugal foi pioneiro nesse processo, né, de unificação política. Tá? O primeiro Estado nacional que surgiu na Europa. Tá? Veja bem, alternativa B, a expansão do Império acarretava crescente despesa para o Estado. Verdade, porque você aumenta o Império, você vai ter que administrar esse Império. Então, crescente despesa para o Estado. Queda da produtividade agrícola. Acontecia, muitas vezes, eles não tinham, né, como acompanhar, explorar economicamente muito do que eles conquistavam. Diminuição da mão de obra, porque depende de escravo, e muitas vezes não tinha a oferta. Eles não queriam pagar salário para aumentar o lucro dele. Né? Falta de investimentos industriais, afetando a economia nacional. Então, meus queridos, a alternativa B, ela é a alternativa correta, tá? É a alternativa correta, reúne todas as informações, é correta. O que é que tem de errado na C? A luta para expulsar os muçulmanos do reino português, que durou até o final do século XV. Não, até o final do século XV, não. Quem ficou nessa peleja para expulsar os muçulmanos foram os espanhóis. Os espanhóis, sim, os espanhóis só conseguiram navegar depois do final do século XV, né? 1492, eles conquistam as Américas, descobrem as Américas, né? Mas isso no final do século XV. Então, em relação a Portugal, está errado. Em relação à Espanha, está correto. Beleza? D. A liberdade comercial praticada pelo Estado português no século XV levou o escoamento de lucro para a Espanha. Por quê? Impedindo seu investimento em Portugal? Não, gente, está errado. É bem verdade que houve a União Ibérica, né, entre Portugal e Espanha, mas isso foi de 1580, 1640. Portugal havia navegando desde 1415. Tá? Alternativa E. O empreendimento marítimo português revelou-se tímido. Vou parar bem aqui. Como é que é tímido? Um povo que conquistou, né, vários domínios, se expandiu, que navegou, né, que desbravou o mar, entendeu? Não. Tímido não. Vamos passar para a próxima. As grandes mudanças que se verificam na arte náutica durante a segunda metade do século XV levam a crer na possibilidade de chegar-se contornando o continente africano às terras do Oriente, também de navegação, né? Possibilidade de chegar contornando a África, chegar até as Índias. Não se pode afirmar, contudo, que a ambição de atingir a via marítima desses países de fábula prediz a navegação do período henriquino, infante Dom Henrique, aquele que incentivou a navegação no início, animado por objetivos estritamente mercantis. Com a expedição de Antão Gonçalves, inicia-se em 1445 o tráfico negreiro para o reino, ou seja, século XV. Da mesma viagem, procede o primeiro ouro em pó, ainda que escasso, resgatando aquelas partes. O marfim, cujo comércio se achava até então em mãos dos árabes, começam a transportá-lo os barcos lusitanos, ou seja, lusitano, portugueses, por volta de 1447, século XV. Pessoal, o que é que ele está dizendo aí? É dado muita ênfase nos objetivos de conquistar um caminho marítimo para as Índias. Mas o que é que ele está destacando? Antes de chegar até as Índias, os portugueses lucraram muito com riquezas da África. Ouro, os escravos, o marfim. Então, vamos para as alternativas. Assinala a alternativa que melhor resume o conteúdo do trecho acima. A. A descoberta do continente americano por espanhol e depois português revelam o grande acerto dos navegadores ibéricos por chegar às riquezas do Oriente através do Ocidente. Não, gente, ali foi dado ênfase para as riquezas da África, tá bom? B. Os portugueses logo abandonaram as viagens descobertas para o Oriente, visto que eles bastavam? Não. Era interessante, mas não bastava e nem abandonavam. Vamos grifar e vamos eliminar, né? Nem abandonavam e nem bastavam. Era importante, mas seguiram adiante. Alternativa C. Embora a descoberta de uma rota africana para o Oriente fosse para os portugueses algo cada vez mais realizável, em razão dos avanços técnicos, foi a exploração comercial da costa africana que acabou impulsionando as expedições nesse período. Está aí uma questão de interpretação de texto.
O que está escrito na alternativa C, com outras palavras, é o mesmo que está no enunciado, pessoal. Bastava você ter uma leitura atenta, tá legal? E aí você vai te preparando para o dia do Enem para não ler apressadamente as questões, tá legal? Vamos aproveitar rapidinho, no finalzinho da aula, para ver o que tem de errado na D e na E. D. As navegações portuguesas, a época de Dom Henrique, eram motivadas, acima de tudo, pelo exotismo. Não, gente. Exotismo fabuloso e, secundariamente, as riquezas, não. As riquezas é mais importante que ter contato com o que é exótico, né? Durante o período henriquino, o grande aperfeiçoamento técnico na arte náutica permitiram aos portugueses chegar ao Oriente, contornando o continente africano. Na verdade, não está em sintonia com o enunciado, que ele evidencia a importância do comércio das riquezas na África, mesmo antes de chegar no Oriente. Meus queridos, vamos concluindo por aqui mais uma aula, né, sobre os avanços tecnológicos na Idade Moderna. Tá certo? Começamos com a expansão marítima e concluímos com a Revolução Industrial. Foi um grande prazer estar com vocês, um forte abraço e até a próxima aula.